Muito boa tarde, senhoras e senhores, muito bem-vindo ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Esse é um programa especial, Fim de Tarde, aqui. Hoje nós recebemos aqui um grande amigo nosso, um amigo de praticamente 100% dessa cidade aqui, um dos homens mais reconhecidos como profissional na cidade, um dos homens mais queridos também e respeitados, né, pela sua técnica e sobretudo pelo seu carinho, pelo bem-estar com que ele proporciona às pessoas e às amizades com quais ele desenvolve durante o processo de tratamento dessas pessoas. Estamos falando do Dr. Antônio Sátiro, que nos dá a alegria de vir aqui ao programa Fim de Tarde hoje, porque hoje, 14 de agosto, é o dia do cardiologista. Então nós abrimos o espaço aqui para conversarmos com essa pessoa que é difícil que não goste. Realmente é muito difícil que não goste. Mas tem. É coisa rara, né? É questão de conhecimento aí, né? Doutor Antônio Sátiro, muito bem-vindo. Em primeiro lugar, parabéns pelo dia do cardiologista e muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Alain, obrigado também pelas palavras aí, né? Eu fico muito contente de estar mais uma vez aqui, né? E realmente muito orgulhoso assim de trabalhar na cidade de Dois Irmãos, né? Uma cidade maravilhosa, uma cidade de uma população aí fantástica, né? E hoje, dia 14 de agosto, especialmente, a gente comemora o dia do cardiologista e tem uma finalidade, né? Tem uma finalidade específica que é para realmente chamar a atenção da população brasileira, né? Que atentem sempre para as questões todas voltadas às doenças cardiológicas, que continuam ainda, infelizmente, na ponta ainda da tabela das mortes no Brasil. Do transporte. Não vai para o outro lado a partir daí. Uma pena, né? Ainda é. Deixa eu falar aqui rapidamente, as pessoas que estão me vendo lhe conhecem assim como o Dr. Sátiro, né? Vamos aproveitar que nós estamos só nós dois hoje aqui, que vamos passar limpo. Quem é o Dr. Sátiro? Vamos num passo a passo aqui para as pessoas me conhecerem. Tá, ok. Quando nasceu e onde nasceu o Dr. Antônio Sátiro? Nasci dia 10 de dezembro de 65, tá? Na cidade de Dom Pedrito, na fronteira oeste. Tá? Passei a minha infância lá, com 17 anos, então saí de Dom Pedrito e fui estudar numa cidade próxima, a cidade de Pelotas. Sim. Uma cidade também boa, histórica. Altamente cultural, né? Muito cultural. Grandiosamente respeitada. Exatamente, né? Com 17 anos fui morar em Pelotas, fui estudar, fiz o curso de farmácia, cursei farmácia e posteriormente então ingressei na medicina, na Universidade Católica de Pelotas. Naquela época era permitido aos primeiros colocados do curso que fossem para Porto Alegre para terminar o curso em Porto Alegre. E eu fui para a Santa Casa de Porto Alegre, Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre. Em que ano você chegou para fazer a faculdade? Cheguei em 82. 82. Tá. Fiquei alguns anos então em Pelotas, fui para Porto Alegre. Chegou a trabalhar em Pelotas? Cheguei a trabalhar em Pelotas. Sim, trabalhar. Na verdade, eu me formei e trabalhei 2 anos na Santa Casa de Pelotas. E passava a semana trabalhando em Porto Alegre e final de semana na Santa Casa, ganhando um dinheirinho, né? Depois em Porto Alegre, terminei o curso de medicina, terminei a residência em medicina interna, que era a antiga clínica, né? Tá? Isso de que ano nós estamos falando em Porto Alegre? Nós estamos falando em 91, 92, depois 93, 94, 95. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Tá? Em 94, 95 eu fui para o Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre. E em 96 eu comecei na região em Novo Hamburgo. Mas como é que o senhor veio parar em Novo Hamburgo?
Estando em Porto Alegre, que é um centro altamente desenvolvido. Pois é, Alan. Aí tem uma história que é uma história um pouquinho também triste, que foi a morte do meu irmão, né? Meu irmão morreu cedo, com 27 anos. E na verdade, foi ele que viu, ele era médico veterinário, né? Ele viu num edital um concurso para a prefeitura da cidade de Dois Irmãos. E me convenceu a vir. Eu digo, não vou, eu estava, né, já meio arrumado em Porto Alegre, né? Não vou ficar em Porto Alegre, né? Não, aquela coisa, né? Viemos fazer o concurso. Eu passei e ele não. Ele para veterinário. Né? E passei. Mais novo que tu. Mais novo que eu. Né? Naquela época eu estava em Porto Alegre, a minha ideia inicial era ficar em Porto Alegre, né? E nesse ínter, assim, né, entre passar no concurso, esperar ser chamado, surgiu aí sim um convite do Hospital Regina em Novo Hamburgo, né? Já tinha feito concurso aqui? Já tinha feito concurso aqui, tá? Na prefeitura municipal. A partir disso, bom, temos mais uma oportunidade, né? Concurso em Dois Irmãos. Um emprego no Hospital Regina, na UTI do Hospital Regina, né? Onde estou até hoje. Aí eu pensei, digo, bom, vamos começar. Comecei devagarinho, né? Eu comecei em 97 vir para cá, trabalhar em Dois Irmãos. 1997. No Sistema Público de Saúde. No Sistema Público de Saúde. Comecei tanto aqui como em Porto Alegre, no Sistema Público de Saúde, né? Trabalhei muitos anos, na época só existia o posto 24 horas. O famoso postão. Postão, na época. Posteriormente no hospital, aqui em Dois Irmãos. Uma época também no Hospital Geral de Novo Hamburgo, né? E aí eu acabei vindo morar em Dois Irmãos, né? Escolhi a cidade, me agradou muito a partir do momento que eu comecei a conhecer o município, né? A cidade com uma cultura alemã forte, né? Bem forte, uma população realmente querida, uma população receptiva, muito receptiva, assim. Me agradou muito a energia da cidade, essa coisa que a gente sente quando está no local, né? E ao mesmo tempo, na época a administração do hospital era das irmãs, né? Que nós tínhamos muito carinho e acabamos fazendo uma parceria muito grande com elas e eu vim embora. Resolveu vir embora. Eu vou ter que ir aparteando aqui, doutor Sátiro, porque na verdade tem as mensagens, né? Então, Egídio Buffler, olá, assistindo o doutor Sátiro, Hildegard Weber, junto com o senhor aqui também. Uma pessoa que o senhor talvez não conheça muito bem, dona Kátia Sátiro. Um beijo. Manda um beijo. Parabéns ao meu marido, diz ela, Antônio Sátiro, pelo dia de hoje, uma salva de palmas. Aí, dona Kátia. Gabriela Saltier, me mandando uma salva de palmas. Ana Via, olá, doutor Sátiro, grande profissional, sempre dando bons conselhos. Denise Medeiros, feliz dia do cardiologista, grande médico. Maria Holzmiller, parabéns, doutor Sátiro, e muito boa noite para todos vocês aí. Eliane Rodrigues Camargo, parabéns, doutor Sátiro, alegria vê-lo aí no programa Fim de Tarde. Eu vou indo lendo aqui, doutor Sátiro, porque as pessoas mandam suas mensagens, né? São carinhos que elas me mandam do lado aqui. Eu posso aproveitar o gancho só para fazer uma colocação e agradecer a Denise Borges de Medeiros. Eu não pude comparecer no lançamento do livro dela. Ela esteve aqui. Isso, eu estava viajando. Sim, eu estava viajando, eu realmente não pude, mas fiquei bem contente com o lançamento do livro dela. Em Porto Alegre, né? A Denise, te escutei, aliás, na Rádio Guaíba, dessa uma entrevista lá, eu estava no carro, tive a sorte de te escutar, parabéns e boa sorte no livro, né? Uma hora dessa temos que vir a Dois Irmãos, vem aqui de novo, né? Então, Sátiro, aí o senhor chegou em Dois Irmãos, que medicina o senhor encontrou aqui? Não havia cardiologista. Não. O senhor foi o primeiro? Sim, fui o primeiro. Uma medicina, na verdade, na época, quem vinha
uma vez por semana, atender a cardiologia era o João Batista Reck, doutor João Batista Reck. João Reck, tá? E só que realmente ele vinha uma vez por semana e quebrava um galho. Quando eu cheguei aqui, tinha uma medicina boa, básica. Uma medicina bem básica, boa. Então, vamos, né? Eu acho que a gente pode evoluir no sentido das especialidades. É assim que funciona o mundo, né? O senhor chegou a fazer, desculpa eu atrapalhar, o senhor chegou fazendo cardiologia ou medicina geral? Medicina geral. Medicina geral. Medicina geral. Cheguei fazendo medicina geral porque tinha uma necessidade, né? Na época não se tinha plantão pediátrico, tinha um sobreaviso ginecológico, então tu fazia de tudo. Né? Clínico geral. Clínico geral. Né? A ideia de fazer a especialidade dentro da prefeitura, ela veio de uma combinação na época com a secretária de saúde e com a prefeitura. O concurso era para clínico. Né? Então eu comecei a fazer numa conversa com a prefeitura, eu comecei a fazer cardiologia dentro do postão, mas se fazia medicina geral, não tinha como não fazer. Não tinha especialidade. Não tinha especialidades, né? Nem eram tantos médicos também. Não eram. Nós viemos nessa turma que veio na época, viemos vários especialistas. Veio o Dr. Aldo, que é proctologista, o Dr. Paulo Lira, que é uro, o Dr. Adriano Halber, que é psiquiatra. Veio uma leva de especialistas, né? E aí a gente começou a conversar, começamos a ver a possibilidade de realmente ampliar essas especialidades para todo o município, né? E arredores. É todo mundo, né? Exato. Morro e Erval, né? Morro e Erval. Foi uma época, na verdade, muito boa de começo de especialidades. Isso, né? Vamos só tentar graduar o tempo, assim, isso Tá. só já em 95, é especialidade em cardiologia e etc., mas aqui especificamente em cardiologia, começa mais ou menos 97, 2 anos depois. 97 nós começamos, tá? Começamos e fomos realmente realizando assim muita coisa boa. Na época, Alain, não existia a transferência e contra-transferência do SUS. Não existia essa burocracia que nós temos hoje, que se fez hoje é uma necessidade. Então o que acontecia? Todas as pessoas doentes do ponto de vista cardiológico começaram a chegar até mim, e como eu estava em Porto Alegre também, elas iam para o meu ambulatório em Porto Alegre. Então não tinha, era rápido, não tinha essa burocracia toda, né? Então eu atendi algum colega, olha, Sátio, tem fulano de tal lá, precisa, não sei, vamos embora. Isso, o seu consultório em Porto Alegre era no cardiologia? No Instituto, era um ambulatório. Um lugar perfeito. Um lugar para isso, né? Para isso. Então, claro, tu era o responsável como médico do teu ambulatório. Se tu fosse, eu vou levar 10, 20 pessoas, tudo bem. Sim. Não tem problema nenhum. Tu tem que dar conta, né? Um exemplo. Né? Então, hoje não. Hoje a situação é diferente. Hoje não se consegue fazer mais isso. Existe todo um mecanismo, né? De transferência. De uma certa forma, veio regulamentar. Sim. Né? Claro que do geral antes era mais rápido, né? Mas hoje o sistema ele é muito bom, ele falta alguns ajustes só, mas o sistema é bom. Ainda é bom. É bom. Doutor, em 97 começamos então a questão da cardiologia, hoje é o dia do cardiologista, né? Então nós estamos falando de cardiologia. De 97 para cá, a cardiologia fez uma evolução, estamos falando aí de 21 anos. Muito grande, uma evolução enorme.
cardiologia, ela mudou, né? Vamos botar 20 anos, né? 2 décadas. Ela mudou e mudou muito, né? Um exemplo disso são os novos medicamentos que nós temos, as novas drogas, né? Não que as anteriores sejam ruins, né? Nós temos remédios que até hoje usamos, que são tão bons quanto os novos, mas eu estou falando no âmbito geral, assim, tá? Por exemplo, assim, hoje nós temos a condição de uma pessoa, quando infarta, ir direto para o cateterismo. Antigamente não, nós não tínhamos isso. A pessoa antes, quando infartava, ou ela ficava no hospital usando alguns medicamentos e também um pouquinho de sorte, né? Aquela mistura assim, né? De como essa sorte e contando também com o estado de saúde geral dessa pessoa, como era antes. E alguns remédios que nós conseguimos fazer. Remédios realmente que nós chamamos de trombolíticos, né? Remédio para desmanchar os coágulos. Inclusive, isso é uma coisa, é uma situação, é um fato bem importante. Aqui em Dois Irmãos, Alain, há 20 anos atrás, né, eu consegui na época trazer um remédio de ponta. Isso vai sendo esquecido, se a gente não conta, né, vai sendo esquecido. O remédio para infarto. Mas é bom contar aqui, daí nunca mais esquece. Pois é, né? É interessante isso, né? Um remédio para infarto chamado streptokinase. O remédio hoje praticamente não se usa mais, ou muito pouco. Era um remédio na época de ponta. Era o que se usava em Porto Alegre. É a última geração. É a última geração. Consegui trazer consignado, com essa parceria com o hospital, e consegui fazer em 3 pessoas. 3 pessoas. Graças a Deus, as 3 salvas, né? E uma delas faleceu o ano passado, são 20 anos. Sim, sobrevida boa. Né? A outra ainda está viva. E o outro, realmente, eu perdi o contato, parece que foi embora para Santa Catarina, não. Mas imagina só, 20 anos atrás, né? Nós fizemos aqui em Dois Irmãos uma medicação de ponta, que só tinha em Porto Alegre, ou em São Paulo. E como é que você conseguiu isso? Porque o senhor estava dentro do Instituto de Cardiologia? No Instituto, consegui com o pessoal dos laboratórios, da indústria farmacêutica, olha, eu quero um remédio consignado. Conversei, que na época eu tinha que conversar com a direção, né, do hospital. Sim. Conversei com a direção do hospital para nós usarmos. Disse, olha, irmã, se a gente, né, encaminha pelo SUS, o SUS paga, a gente faz né, mas se não pagar nós podemos, né, a senhora pode bancar isso? Não, vamos lá. Segura as freiras não balam, né? As freiras é o nosso estilo, né? Vai embora. Vai, então, vê que eu conto isso, Alain, assim... E vejo que o senhor conta emocionado. Eu conto muito emocionado, porque, Alain, essas pessoas não morreram do infarto, tá? E morreriam. Porque não tinham fármaco. Porque não tinha um fármaco, não tinha um remédio, né? Então, eu me emociono muito porque era um remédio de ponta na época. E nós conseguimos fazer aqui no hospital, tá? Isso é algo assim que, sempre no meio de conversas, assim, eu digo para alguns colegas e para algumas pessoas, nós vamos, pode ter certeza que eu estou te falando isso hoje. Ainda tem fôlego, tá? Ainda tem fôlego. Nós vamos retomar. Mesmo? Vamos. Algumas coisas nós vamos fazer, tá? E nesses anos, então, com a melhora do cateterismo, dos serviços de hemodinâmica, começou então a se fazer na fase aguda do infarto os cateterismos. Então começamos aí uma mudança grande na questão toda da sobrevida das pessoas, tá? Quer dizer, hoje nós sabemos que se nós tivermos condições de colocar a pessoa no cateterismo logo, é muito melhor, a não ser que tenhamos um desses remédios à disposição,
E a nossa ideia, a minha ideia é voltar a É que volta a ter. Nós estamos conversando com o Dr. Antônio Sátiro, nosso primeiro cardiologista do coração das pessoas, quase único aqui. Dr. Sátiro, deixa eu ver as mensagens aqui para o senhor, senão as pessoas me xingam depois aqui. Denise Medeiros, personagem do meu livro. Carla Rambo, coraçõezinhos nos olhos. Márcia Skonetsky, boa noite, Dr. Sátiro, pessoa ímpar, humilde e muito competente. Parabéns. Rose Bassani, parabéns, doutor, pelo seu dia. Muito sucesso. Adriana Aires lhe manda grandes abraços, grandes aplausos. Sara Capelletti Brown, boa noite. Muito bom o programa. Um grande abraço a todos vocês aí. Clisiane Anchal, olha aqui, essa é direto da Suíça. Clisiane. Excelente médico. Parabéns pelo dia do cardiologista. Obrigado. Que Deus continue abençoando sua jornada, Dr. Sátiro. Abraços. Obrigado. Da Suíça. Ela está na Suíça. Leandro Moira, parabéns, doutor. Nota 1001. Sofia Stoffel, nossa ex-produtora e colega aqui do jornal. Boa noite a todos. Parabéns pelo dia, Dr. Sátiro, que exerce sua profissão nitidamente, com muita entrega e amor pelo que faz. Lembro bem da sua chegada em Dois Irmãos. Me salvou no Hospital São José. Abraços da família. Muito bom. Rejane Moira entrando aí junto no programa, assistindo o programa. Pessoal, estão assistindo aí, compartilhem o programa, né? Eu tenho que ir cortando aqui para vocês, senão as pessoas ficam chateadas. Claro. O pessoal vai ler. Doutor, então, Dois Irmãos teve, digamos assim, quando o senhor chegou aqui, não tínhamos cardiologia. O senhor veio fazendo clínica geral, em seguida começou a proceder a solicitações para que fizesse a especialização. E dali para frente parece que o mundo explodiu, né? Virou uma coisa maluca, porque nunca se viu tanta saúde pública quanto depois dos anos 94, 95 para agora. Fruto da Constituição de 88 também, do Sistema Único de Saúde. Né? O senhor esteve no hospital, acho que foi diretor clínico do hospital e técnico do hospital também. Quanto tempo ficou como diretor técnico? Fiquei 3 anos e meio. E como clínico, quase toda a gestão, assim, durante muitos anos. Né? Eu lembro, doutor Sátiro, como jornalista, sou jornalista atuante, né? Eu lembro quando o senhor chegou, eu lembro de toda a história, né? Mas eu lembro que certa vez um vizinho nosso dessa rua aqui, né, não vamos dar o nome aqui por uma questão ética, teve um seríssimo problema e o senhor fez um procedimento com ele e colocou no início, acho que era Stender, né? Stent, né? Uma molinha. E eu me lembro dos seus olhos brilhando no dia que o senhor me parou, olha o que eu fiz lá, me contando aquilo, né? Com que maravilha. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, na sua profissão, o senhor vê as pessoas à beira da morte. E elas chegam lá muitas vezes quase que com o pé do outro lado. Qual é a sensação, doutor, de pegar na mão da pessoa e trazer tecnicamente para que ela continue viva? É uma sensação de êxtase nela. Cada vez que eu passo por isso, eu sou cardiologista há 26 anos, né? Cada vez que eu passo por isso, é indescritível. A sensação ela é sempre a mesma ou maior. A gente tem esse grau assim de envolvimento, né, que é muito grande. Eu sempre digo, tu já me ouvisse dizer, né, com certeza, que o cardiologista, claro, cada pessoa tem que ter um perfil, né, tu tem que ter um perfil para aquilo que tu faz, mas o cardiologista tem um detalhe, na minha opinião, né, que é o detalhe de poder realmente fazer a pessoa não morrer naquele momento, certo? Porque nós vamos morrer em algum momento, nós vamos morrer. Isso é natural da vida. Mas existem muitas mortes que são evitáveis. A pessoa não é para morrer naquela hora. É aí que nós agimos.
Não é brincar de Deus, longe disso, não tem nada a ver com isso, né? Porque tem situações que nós conseguimos fazer nada. Nós fizemos tudo o que sabemos e nada resolve. Mas as mortes que nós dizemos sempre, as mortes evitáveis, é aí que nós temos que agir. E a sensação, quando a gente consegue, é uma sensação ímpar, não existe. Se tu pensar, vou te recompensar com dinheiro, esquece. Não existe isso. Isso não entra na nossa cabeça. É algo indescritível. Só que aquilo que a gente sempre fala, infelizmente, né? A gente é, ora a gente é Deus amado e ora é o... Doutor, como nesses 26 anos já? 26 anos. Deve ter tido alguma vez que não deu certo. Sem dúvida, várias. Teve alguma vez assim que o senhor olhou assim, o senhor fez tudo. E ainda assim, perdeu a paciência. Sim, é muito ruim. Alain, é assim, ó, é 8 ou 80, né? O ruim mesmo, a sensação de perda, né? A sensação total, assim, de tu não conseguires fazer aquela pessoa ali sobreviver, né? Mesmo que tu tenha feito tudo certo, né? Tu tenha dado tudo de ti, tu não conseguir é muito frustrante. Tu tem que trabalhar isso. Se tu não trabalhar isso ao longo dos anos, tu não fica bem, né? A gente sempre comenta, dificilmente, né, Alain, tu vai ver um médico chorar na frente do paciente, mas nos bastidores a gente chora, né? As pessoas têm a ideia de que a gente é de ferro. Não, nada disso. Quem é frio porque é frio. Não é a medicina que fez isso, né? É que eu tenho sempre que ter, eu tenho que ser técnico naquele momento para poder salvar aquela vida. Eu não posso estar na hora chorando. Eu tenho que focar. Mas depois é outra história. O sentimento ele é fora, né? E essa frustração ela é muito grande mesmo, né? Eu tenho colegas que já pensaram várias vezes em desistir da profissão por causa disso. A coisa é séria, não é um... Sim, porque das especialidades médicas, o senhor é o que pega a pessoa mais próxima do fim. Né? Não importa a idade que ele tem. Não importa a idade. Já aconteceu de ter uma criança, por exemplo? Tu sabe, Alain, não vamos citar nomes aqui, mas se a pessoa estiver assistindo, ela vai saber, né? Ela tem um carinho muito grande até hoje por mim e eu por ela também, por toda a história do filho dela aqui em Dois Irmãos. Era uma criança, se não me engano, ele tinha 6 anos de idade, né? Vários problemas anteriores já de coração. E os problemas cardíacos desse menino eram problemas que nós não tínhamos mais como resolver, né? Não, realmente não tínhamos. Nós sabíamos que em algum momento ele iria falecer, e foi o que aconteceu aqui no hospital em Dois Irmãos, né? Nós estávamos lá, inclusive o Jorge era o pediatra na época. E esse menino eu vou dizer que eu fiquei muito tempo ruim, tá? Porque criança, tu perdeu uma criança, né? É algo que tu não assimila muito bem, tu sofre muito, tá? Não é algo esperado, né? Uma criança morrer não é algo esperado. Fora do padrão. É fora do padrão, não é? De adultos para frente. Né? Não é algo esperado. Eu vou dizer que foi, na minha vida em Dois Irmãos, né? Eu tive vários casos assim que eu sofri bastante. Esse me marcou muito, né? Pela situação. Eu acho que talvez se fosse hoje nós teríamos uma condição melhor, né? Do ponto de vista cirúrgico. Na época não tinha. Tá? De poder operar aquele coração daquele menino, né? Mas infelizmente me marcou muito mesmo. É algo difícil assim até de relembrar. Tá? Estamos conversando com o Dr. Antônio Sátiro. Eu preciso. Rejane Moira, parabéns, Dr. Sátiro, feliz de vê-lo. Irailda
Gomes Tocin. Eu conheço o Dr. Sátiro quando ele veio trabalhar no hospital. Trabalhei bom tempo com ele. Ótimo profissional. Edna Terezinha Kaiser. Corações cheios, olhos cheios de corações. Melissa Martin. Doutor Show. Salva de palma. Zilmar Antunes da Rosa. Excelente profissional. Um abraço, Dr. Sátiro. Maristela Selke. Boa noite e um grande abraço. Tony Laval, salva de palmas. Edna Terezinha Kaiser, parabéns, Dr. Sátiro, profissional que és, e pelo dia cardiologista. Isabel Silva, grande médico, Dr. Sátiro, e excelente ser humano. O Tony Laval é Dom Pedrito, viu? Ah, é? O pessoal lá é Dom Pedrito. Da sua terra, né? Então, você nunca pensou em ir para Dom Pedrito? Tive. Porque é de lá? Não, tive Lá deve estar convite. cheio de Ela- cardiologistas. Não, até não, não é. Não, eu realmente tive convite para ir para lá nela e a minha, na verdade, decisão era ficar, né, num centro maior ou próximo, né, ver que até hoje isso é um problema na distribuição médica do país, né? Tá? O gurizada não quer ir. Não quer ir pro interior, de jeito nenhum. eu sei porque eu passei por isso, é muito difícil, né? Tu vai ver a distribuição médica no país, a densidade médica, ela se concentra nos lugares maiores de fácil acesso. E hoje temos os maiores recursos tecnológicos. Tecnológicos. Pensar nisso. também. Exato. Pega, por exemplo, nós temos aí, hoje no Brasil, nós temos ao redor de 450 mil médicos no país. Tá? Se tu pegares a média, que a Organização Mundial da Saúde preconiza um médico para cada 1.000 habitantes. É algo assim, meio um pouco empírico até, mas é um cálculo. É um cálculo, né? Nós temos no Brasil 2,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Faltam médicos? Faltam, mas é que sobram em determinadas regiões. Né? Nós tem locais que nós temos 400 médicos, né? Então existem locais que realmente a densidade médica ela está muito desproporcional, né? Então isso precisa ser revisto com os anos. Né? Então convites tem, né? No geral os médicos ainda hoje procuram ficar em torno de centros maiores, né, de regiões mais recursos. E movimentos também, né? Também. Doutor, nós na cidade de Dois Irmãos, por exemplo, nós aqui somos apaixonados por Dois Irmãos, e eu sei que o senhor é apaixonado por Dois Irmãos também. Nós aqui somos, a gente brinca, nós somos bairristas, né? Esse dia eu até escrevi num texto aí que nós éramos conservadores, né? As pessoas, mas que isso, vai ser conservador? Claro, quando tu tem o que conservar, tu tem que ser conservador, né? Se a cidade fosse uma esculhambação, nós tínhamos que ser revolucionários, né? Mas como a cidade é boa, nós queremos conservar ela do jeito que está. Questão semântica. Mas a saúde, ela faz várias ondas, né? É como se fosse um oceano, né? Onde, às vezes levanta uma onda que está no topo, assim, parece tudo certinho na saúde pública, estamos fazendo, né? Certo. Tudo certíssimo, no lugar correto. E de repente algo acontece, desaba, como se nós aqui várias vezes chegamos a pensar, vai fechar o hospital, vai ser uma loucura isso aqui. Por que isso ocorre, doutor? Política. Na sua avaliação? Não, isso é claro, eu tenho uma ideia bem clara sobre isso, é política de saúde. Tá? Vamos começar de uma maneira simples, né? O Brasil, ele investe 3,6% somente do orçamento em saúde. 3,6%. É menos que a África. Não pode dar certo. 3,6% do orçamento. Mesmo estando na Constituição Federal Brasileira, que tem que ter uma colocação. Mesmo assim. O que acaba acontecendo? Coitado dos municípios, né? Os municípios ficam sobrecarregados. Então, se isto ao longo do tempo, e aí vai passar por políticas de saúde, por congressistas, não houver uma seriedade, não se melhora. Condições tem,
Nós temos tecnologia, temos estruturas, temos profissionais, não falta. A cadeia, né? A cadeia, ela existe, tá? Não se resolve, não é pela questão de não termos as condições técnicas, nós não temos a gestão. Se fores ver, a maior parte dos problemas que nós temos, eles se encontram na gestão. Tá? Então, a partir daí, Alan, tá? A partir daí, tu começa a pensar um pouco diferente e tem que passar por política, tem que passar. Política pública. Pública de saúde. Saúde pública, séria. Tá? O SUS, sabe bem, o SUS, ele é um ótimo sistema. E por que ele não consegue andar direito? Né? Tu não consegue dar vazão para as pessoas. As pessoas que chegam no SUS, né, em centros maiores, onde tem tecnologia, ficam encantadas. Entrou no sistema, é uma maravilha. Uma maravilha. É uma maravilha. Claro. Então, tu precisa adequar isso, né? Eu tenho dito algumas vezes, assim, em algumas reuniões, claro que a gente tem que se preocupar com as especialidades. Eu estou falando como especialista agora, tá? Claro que sim. Mas isso não é o feijão, não é o básico. Tu precisa de atendimento básico. 70% tu resolve com básico, não é com a especialidade. O programa de saúde da família é bom? Ele é muito bom, muito bom, excelente. Só tem um detalhe, tu tem que ter capacitação para quem está lá. Certo? Não pode brincar de atendimento ou de resolução. Não, tem que resolver, porque o programa da saúde da família é muito bom, mas tu tem que ter capacitação para que essas pessoas que estejam lá possam realmente resolver os problemas. E ir somente para os especialistas, a minoria. Tem que vir para nós a minoria. Sim. Hoje é o contrário. Quer dizer, a prevenção direta. Prevenção direta. Doutor, a população brasileira, ela vem se dando conta de alguma coisa que a imprensa sempre se deu conta, porque nós trabalhamos com várias informações advindas de vários setores da sociedade. E nós, na imprensa, é sabido, né, que, por exemplo, os administradores públicos são políticos. Uhum. E o político, ele é um ser problema dependente. Uhum. Né? Uhum. Ele é um ser que depende de problemas para a sua existência. Considerando todo o que o senhor acabou de dizer, 3,5% de investimento, 3,6% de investimento, considerando que a Argentina, por exemplo, investe muitíssimo mais que nós em saúde pública, é algo inacreditável, quase. A última vez que eu analisei era $400 ano por pessoa, e no Brasil era 50. Chegava a dar medo isso. Uhum. Chegava a dar medo. E considerando que o político é um ser problema dependente, se não tiver problema, ele não vai ser necessário. Uhum. Né? Uhum. O senhor acredita que com essa estrutura que nós temos no Brasil, político-administrativa, a gente tem condições de algum dia minorar o problema da saúde pública no Brasil? Se nós começarmos a dar educação correta para as crianças, para os jovens, fazer com que eles pensem realmente, nós melhoramos. Porque aí nós vamos criar pessoas, seres pensantes, que vão cobrar e que vão botar pessoas que possam resolver o seu problema. Eu sempre dou um exemplo assim, Alan, é igual um condomínio. Tu mora no teu condomínio, certo? Bom, tu vai ter que te relacionar com todas as pessoas do condomínio e resolver problemas em comum, né? Coletivo. Se tu pensar no coletivo, vamos começar a resolver. O problema é que hoje não se pensa no coletivo, é eu. Então isso tem que mudar. Isso é o pulo do gato. É fácil de falar, né? Por que é difícil de fazer? Porque nós temos, assim como não tem educação, você sabe melhor que eu. Né? Educação é algo hoje, infelizmente, que nós estamos assim, à beira do abismo. E ainda temos políticos corrompidos, demais, ou ignorantes,
vezes. Mas, Né? esse pensamento da crítica, né, Alan, o pensamento da crítica, ele sempre é muito bem-vindo quando for para o bem comum. A crítica só por ser oposição, ela só destrói. Ela é estéril. Esse programa aqui tem essa característica, né? Nós nunca falamos de coisa ruim. E quando falamos ou fazemos uma pergunta de coisa ruim, nós falamos já imaginando assim, ó, vamos tentar uma solução aqui no negócio. Porque só criticar, tirar pedra, já não funciona mais nada. Claro, é isso, claro. Né? O que me parece, doutor, eu queria fazer uma pergunta. Uma cidade pequena, por exemplo, cidades até 50 mil habitantes, que tem o seu hospital, por exemplo, que não é de altíssima complexidade, mas que resolve seus problemas locais. Né? Isso não tem como ser uma coisa superavitária financeiramente. Não. Isso tem que ser uma coisa de investimento coletivo, Isso. de fim de conversa. O cidadão. Estou errado, não me parece isso. Sem dúvida, tem que ser para o cidadão. Né? É um dinheiro que nós não temos que ver isso como gasto. Não. Isto é investimento no cidadão, na vida do município. Isto sim. Não é o que ocorre, né? Infelizmente, né? Mas estamos falando não no geral. Aqui não se especifica, né? Estamos generalizando. E outra conversa que eu tenho é esperando. Nós temos alguns exemplos, né, país afora nela, né, e que estão dando certo. E eu tenho muita esperança nisso. Se nós pegarmos assim, ó, o estado de Santa Catarina, por que ele está dando certo? Né? Eles vêm num crescente. Eles vêm num crescente de educação, né? Por que é um estado hoje que a expectativa de vida é a maior? Porque eles estão investindo há muito tempo nisso. Por que o interior de São Paulo é um estado com também cidade de maior longevidade, expectativa de vida? O interior de São Paulo é uma maravilha, algumas cidades, porque eles vêm investindo na educação. Nós chegamos na saúde, mas através da educação. Nós não vamos chegar em saúde sem educação, tá certo? Essas coisas andam juntas. Não tem uma coisa leva a outra. Andam juntas, né? Aliás, primeiro a educação e depois a saúde. Então, existe uma luz no fim do túnel. Existe. Só que precisamos coletivamente começar. Por que os outros estados conseguem? Santa Catarina está conseguindo. Interior de São Paulo está conseguindo. Por que alguns países conseguem? O que acontece que nós não conseguimos? Isso é desesperador. Né? Muito. Nós somos muito. considerados um povo respeitado. Né? Eu não sei se a medicina gaúcha é tão respeitada. Muito. Tenho a impressão de ser. Mas se tu pegares, por exemplo, a magistratura gaúcha, é respeitada. Se tu pegar o jornalismo gaúcho, é respeitado. Sabe, as profissões são... Mas nós aqui parecemos alguma coisa na questão de administração pública, parece que trava para baixo a capacidade dos gaúchos de mostrarem todo o potencial que eles têm. Né? Eu acho que sim. Eu acho que isso é educação. Sem dúvida, educação. Engraçado, eu tento achar que é política. Não, claro, mas é que eu falo na questão educativa, porque se tu dá a chance para aquela pessoa pensar, né, e questionar e criticar pelo melhor, não é a crítica pela crítica, é crítica do bem, a crítica boa. A gente cria realmente seres humanos melhores, né? Se eu tiver a minha criança, o meu adolescente, que pensando de uma maneira coletiva, eu vou crescer como cidade, como estado. Passa por isso. Nós precisamos, só urge essa, porque senão nós ficamos assim, o mesmo raciocínio da especialidade da cardiologia e da clínica básica. Eu tenho tudo em cardiologia, muito bem, mas eu não tenho básico. Quer dizer, eu tratar a doença só aqui. O alto lá em cima eu tenho, mas onde está o grosso do problema eu não tenho. Exato. É isso. Nós estamos falando do Dr. Antônio Státio, Neiva Zimmer, salva de palmas para o senhor, Lígia Cole Dávila. Está aí um profissional que respeito muito, meus parabéns, salva de palmas. Rosali Ferreira, ótimo profissional.
Lari Pedro Stein, junto conosco. Hélio Sarubi, Adriana Passos. Meu pai? Meu pai, você vai ver. Diz alguns, ele está de olho, ele botou os dois olhinhos. Um beijo, 89 anos. Quero saber se o Sátiro hoje falou: oi pai, no domingo passado, aqui, seu Sarubi. Não vamos botar ele numa saia justa, não vou perguntar isso aqui. Adriana Passos, uma salva de palmas. Cláudia Maria Weber Gutzi, Dr. Sátiro, parabéns pelo seu dia, profissional ímpar, médico da nossa família, nosso socorro sempre. Abraços, Guido, Cláudia, Luiz Felipe e Paulo Henrique. Esse é o programa de saúde da família, né? Todo mundo no negócio, né? Ana Paiter junto conosco, Marga Scheib, adoro o Dr. Sátiro, super profissional. Leandro Klein, parabéns, meu cardiologista, pelo seu dia. Maria Lígia Stoffel, palmas. Jonatas Brogni, ó, tem o Dr. Jonas, né? Mandando uma salva de palmas pra ti. Meus cachorrinhos lá. Ah, tu tem os cachorros, é cachorreiro também. Sávio Machado Bauer. Boa noite, Alain. Grande Dr. Sátiro. Enfermeiro de mão cheia, esse aí. Grande Dr. Sátiro, um grande abraço, enfermeiro Sávio Bauer. É? Vai ter enfermeiro. Diz o Sávio, olá, Irailda. Não sei o que está dizendo. Acho que deve ser alguém que escreveu em cima. Hélio Sarubi, Antônio, sentimos-nos orgulhosos com a tua entrevista. Um abraço do pai Hélio e da mamãe Sônia. Evelyn Gergen Blaut, olá. Janete Moreira, parabéns, Dr. Sátiro. A Evelyn Gergen Blaut, adoro, confio, só nele. Lourdes Birk, ótimo profissional. Abraços da Lourdes e do Flávio. Liette Vier, parabéns, Dr. Sátiro, pelo seu dia. Que Deus o abençoe sempre. Um abraço carinhoso, família. Vier. Ayrton Vargas, grande abraço ao Dr. Sátiro. Inês Schneider Kleber, bom profissional. Maria Helena Trindade, junto conosco. Tânia Engelmann, minha mãe adora o Sátiro, mas lamenta não estar no plano de saúde que ela tem. Mas isso aqui é mortal, hein? Muito bem, nada é perfeito. É muito impressionante como as pessoas têm um afeto por ti, né? São muitos anos, né? São muitos anos. E assim, tu és o médico, porque estava o Jorge, o Dr. Jorge, sim, aqui, no dia do pediatra, trouxemos o querido Dr. Arthur Sbrod, primeiro pediatra da cidade. Sim. E contando histórias fantásticas aqui, fantásticas, assim. E o Dr. Jorge emocionado, o Dr. Jorge chorou aqui. O Dr. Jorge ele tem a bênção das lágrimas, né? Ser humano maravilhoso também. E aí nós estávamos falando, e aí eu lembro do Dr. Jorge aqui falando, e ele dizendo assim: Dr. Jorge, as pessoas me amam. E ele ia ao derrete. Eu perguntei para ele a mesma pergunta que ele fez. E quando se perde o paciente, ele fala: eu desando. Até na hora eu vou, como tu dissesse, até na hora eu faço tudo certinho, tecnicamente. Mas eu choro, eu me abraço na família, desespero. É muito ruim, né? É muito ruim. As pessoas que vêm de fora pensam no médico. Não tem essa ideia. Pedra, mas não é de pedra. Não. Quem é de pedra é porque é de pedra. Já nasceu. Não. Eu acho até que a medicina ela te deixa mais sensível ao longo dos anos, tá? Porque tu vê tanta sofrimento, tanta dor, né? Que não tem como tu não te sensibilizar com isso, com a situação. Mas Alain, tu sabe que essa população, essa região toda de Dois Irmãos, é uma região muito, muito querida, né? Como nós conversamos antes, é uma região realmente de exceção, até te diria, tá? Eu acho que a cidade é uma cidade que vibra muito, né? Com potencial, tu sabe melhor do que eu, em várias áreas, né? Um trabalho de voluntariado espetacular, que é o que faz a alma da cidade. Espetacular, né? Então somos voluntários. Isso aqui é algo incrível, né? É incrível. Então realmente é muito prazeroso, assim, né? É muito satisfatório estar na cidade, né? Mas eu queria, só para
para lembrar, né, voltando lá ao começo do programa, não deixar passar em branco, que o dia 14 de agosto, né, 14 de agosto, Dia do cardiologista. Dia do Cardiologista, ele foi criado esse dia em 1945, tá? Pelo finíssimo, excelentíssimo Dr. Zerbini, em São Paulo. O Zerbini, um brasileiro, né? Tá? Então isso é uma coisa muito gratificante para nós, também um médico de exceção, um cardiologista de exceção, né, a nível mundial, né? Então, para nós é muito importante a gente saber, eu acho que a origem do 14 de agosto, né, criado em São Paulo, São Paulo. Na sociedade, quando se cria, então, em 1945, cria-se a Sociedade Brasileira de Cardiologia, dia 14 de agosto. Uma vez estava conversando com o seu colega, Dr. Fernando Luquezzi, meu professor. Os grandes guerrilheiros da notícia, Flávio Sarasvolo, saudades dessa turma. Tem uma raiva dessa turma que morre, porque a gente não vê mais eles, né? Um negócio complicado esse, né? E aí o Dr. Fernando Luquezzi, muito querido, né? Muito carinhoso, assim, né? Dizer assim, Alain, tu te cuida, porque não tem excursão de viúva. Os homens vão ao cardiologista, doutor? Ou só no empurrão? No empurrão. Os homens vão, ou se a coisa não tá boa, ou vão no empurrão. É mais ou menos assim. A nossa estatística, claro, as mulheres, pela questão da menopausa, né? Então as mulheres até, vamos botar 50 anos, até essa faixa, assim, elas estão mais protegidas do que os homens, né? Os homens a partir dos 35 já aumenta o risco de doença cardiovascular. Isso é natural, né? E as mulheres, pela questão hormonal, elas ficam mais protegidas. A partir ali da menopausa, estou colocando 50 anos em média, aí é tudo igual. Aí os riscos se igualam. Chegamos pau a pau, né? Se igualam, né? Doutor, as mulheres que estão, porque até uns 40 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás, as mulheres não estavam tanto no mercado de trabalho. Quando as mulheres vieram para o mercado de trabalho, elas começaram a sofrer uma pressão, né, grande, violenta, da luta pela conquista do direito de vender a força de trabalho, assim como os homens. Né? Nesses últimos anos, ainda as mulheres estão protegidas, quer dizer, o hormônio ainda consegue proteger as mulheres? Consegue. Que espetáculo! Consegue. É a natureza, né? Consegue. Claro que nós já vemos muito mais doença cardiovascular mais precoce em mulheres, claro, sem dúvida, do que antes, né? Sim, porque o estresse do mercado de trabalho afeta violentamente. Sem dúvida, né? É algo que atinge diretamente o sistema cardiovascular, né? Nós temos a estatística brasileira, né, expectativa de vida, ela está 75,4 anos em média, 79 para as mulheres, 73 para os homens. Mas os homens, eles também morrem muito em acidentes, agressões, crimes, né? Mas as mulheres estão adoecendo mais cedo em função exatamente do mercado de trabalho, da tensão, do estresse. É uma estressão violenta. Sem dúvida. Mas ainda tem. Doutor, nós estamos indo para o final do programa, né? Eu fico impressionado porque nós poderíamos conversar horas e horas aqui, sem coisa. Qual é o futuro da cardiologia? Porque eu recordo que, nossa, meio século para trás, quando se falava em coração como morto. Sim. 30 anos atrás, as pessoas hoje dizem, não, a coisa está indo bem. Tá? Agora o senhor nos fala, não, a pessoa entra lá para infartar, se consegue fazer um cateterismo na hora. Isso. Para onde vai a cardiologia? Bom, para onde vai o nosso coração? A tendência, com a melhora da tecnologia dos fármacos, dos remédios, né, é que nós tenhamos remédios cada vez melhores e que protejam muito mais as artérias. Bom, isso é um dado importante, já é realidade e vai avançar mais. Nós estamos avançando mais em tecnologia de remédios, tá? Isso é muito bom.
O outro tem todos os procedimentos pouco invasivos. Antes sempre não existia cateterismo, tinha que abrir o peito para operar alguém. Hoje não. Hoje tu abre o peito quando o cateterismo não resolve. E nós estamos avançando muito. Então a cardiologia do futuro é uma cardiologia pouco invasiva, com procedimentos minimamente invasivos, cateterismo, cada vez fazendo mais cirurgias por cateterismo e alguns medicamentos que fazem grande diferença. Vou te dar um exemplo. Já existe uma técnica de cirurgia para troca de válvula do coração, criada por um alemão, que se faz por cateterismo, não se abre mais o peito. Então, uma válvula inteira? Tira a válvula e bota outra. Então, o futuro da cardiologia é isso. Então, realmente nós vamos viver mais tempo e bem mais. Bem mais. Considerando que a pessoa só morre quando o coração para, né? É a discussão, né? A discussão, né? Claro, a morte cerebral, sim. morrido quando parar o coração, né? O que o senhor prevê de longevidade nos próximos 40, 50 anos? 120, 130 anos. 120, 130, sem dúvida. Sem dúvida. Talvez seja a pessoa mais velha no Brasil hoje, ainda está em estudo, chamado Seu Santos. Ele está em Dom Pedrito, no asilo de idosos, né? Toca violão, 117 anos. E toca violão? Toca violão. Próxima vez que o senhor for lá, me avisa que eu vou junto vou te avisar. Vou fazer uma reportagem. Provavelmente seja o homem mais velho do Brasil. Nós tivemos uma revista chamada Melhor Idade, 15 anos atrás. Não conseguimos manter, porque na época ninguém acreditava que a terceira idade tinha potencial econômico. Era uma revista lindíssima. Nós entrevistávamos geriatras, todos da Argentina, por todo. E as pessoas mais antigas que se tinha 115, 114. Esse tem 117 com registro. Eles estão buscando então, porque provavelmente hoje seja o mais velho, o mais idoso, né? E nós vamos, não há... Existem alguns cientistas, né, que dizem que o cidadão, o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu, do ponto de vista científico. Nasceu em 57. E foi em Vacaria. Me falaram que foi em Vacaria em 1957. O problema nela é que a gente fala em coração, não podemos esquecer que o nosso biotipo, ser humano, no geral, tem pernas mais longas, articulações, ele é feito para se movimentar. Esse é um dos segredos da longevidade. Não ficar parado. Não ficar parado. Nós fomos feitos para... Até se olhar o microscópio, o átomo não tem movimento permanente. Não tem. Você não está parado, está morto. Mas o senhor acredita então que nós vamos em frente? Vai avançar. Sem dúvida. Em Dom Pedrito, as pessoas são longevas, doutor Sátio, elas vivem bastante? Elas vivem bastante. Eu me pergunto que os alemães aqui são longevos. Sim. A prova provada aqui, porque deve ter muitos pacientes de 80, 90 anos. Sem dúvida. Cada vez mais. Sim. Cada vez mais. Não, elas são longevas. Eu não sei te dizer agora a estatística, mas tu tem bastante número grande de idosos na fronteira oeste. Tá? Eu só não sei dizer agora dados estatísticos, tá? Mas tem. O Dr. Moriguchi fez aquela pesquisa do projeto Veranópolis, né? Isso. Eu entrevistei várias vezes, que são muito queridos, né? E eles, na verdade, não é que Veranópolis tenha o maior número de idosos. Ele tem o maior grupo de octogenários que eles tinham, que eram analisados mês a mês. Isso, e ativos, né? Ativos. Então tinha lá, porque eles não tinham a dieta mediterrânea, eles tinham a dieta italiana, que era bastante comida, mas eles tinham fé enorme, né? Um sentido religioso incrível, um sentido de família unida incrível, né? Então era muito por isso. E os alemães têm essa coisa de longevidade. Eu vejo aqui meus irmãos, se mora alguém abaixo de 90 anos, mas o que deu, né?
Não passa nem na nossa cabeça que alguém possa morrer. E nós estamos caminhando. Não, claro, né? Não, mas nós estamos caminhando nela, que é uma trajetória, nós sabemos, né? A trajetória, ela sempre é sofrida, né? Sim. Porque até nós chegarmos numa longevidade grande, né? Nós vamos ter alguns problemas no caminho, né? Problemas de tratamentos que não vão funcionar direito, enfim, vamos melhorar os tratamentos, aquela história da evolução, né, natural. Mas sem sombra de dúvida, os dados estão aí para mostrar que estamos avançando. Estamos avançando. Doutor, conselhos para cardiológico para homens. Tá. Se eu tivesse que dar um conselho para os homens, assim, que conselho o senhor daria? Atividade física. Tá? Atividade física, tá? Porque é o que vai fazer o diferencial, tá? Ou tu queres separar homem e mulher, ou tu queres que eu faça? Não, vamos pegar para homem, para mulher serve também, provavelmente. Certo, não, física, né? Então vamos para ambos. para ambos. Atividade física para ambos. Para ambos, tá? Eu posso dar 2 conselhos para ambos? Claro. 2, tá? Que eu acho que servem realmente para os 2. Primeiro, atividade física, tá? Atividade física, fazer. Segundo, menos açúcar. Açúcar refinado, diabetes é doença do mal, não esqueçam disso, tá? Menos açúcar. Conselho para os 2. Os dois. Tá? Especificamente para homens, né? Eu acho que os homens, eles têm que aliviar um pouquinho também essa carga toda, assim, que nos é dado, assim, da culpa, sabe, Alain? Ao longo dos anos, a gente tem que carregar sempre um piano nas costas. Não, né? E carregamos, né? Sim, Carregamos, né? Isso vem, é uma questão histórica, né? Eu acho que os homens têm que começar a olhar o mundo um pouco diferente, com menos culpa, tá? E com mais prazer. Menos culpa e mais prazer, mais satisfação, né? Esquecer um pouco somente o lado financeiro. O homem tem essa coisa, é o financeiro. A mulher, no geral, ela é mais amorosa, mais passional, ela, né? Então nós não temos tanto isso, nós nós temos que deixar um pouco essa coisa um pouquinho de lado. Não que não se tenha, mas esse equilíbrio eu acho que é bem importante. Dá uma caprichadinha no afeto. Acho que é bom. Doutor Antônio Sátiro, Roberto Baum, excelente médico e um cara gente boa pra caramba. O vocabulário vai mudando, né? Denise Medeiros, abraço Sátiro, vou te levar o nosso livro autografado. Maria Helena Trindade, muitas bênçãos ao doutor Sátiro, reza por ele, Alain, vou rezar, pode deixar comigo. Matheus Guilherme Kuhn, aí Matheus, grande abraço. Matheus é o filho do Nestor, né, eu acho. Valdir, e da dona Ana, Valdir Baques, um grande abraço. Heron Flores, acho que é do Alfa, né? É do Alfa, grande, Heron, família importantíssima de Novo Hamburgo, né? E ele tem 2 irmãos, né, que já está há muitos anos aqui, o Heron com o Alfa, né? Obrigado, Heron. Guilherme Figueiredo Halal, junto conosco também. Esse está bem de longe, é o nosso técnico. Obrigado, Evelyn Guilherme Blott, eu vou direto no site e empurro meu esposo Matheus Blott por lá também. Muito bem. Dulce Collin, coraçãozinho. Ana Via, amei o programa de hoje. Parabéns, obrigado, dona Dulce. Marino Casper, olha aí o Marino. A doença do mal é a guia. A gula, muito bem, Marino. A tu tá magrinha, né? E tá andando de bicicleta, Marino. Quando não cai, né? Eu tenho uns amigos que andaram de bicicleta, caíram, mas não desistiram. Tá. O Marino, o André Zarno, o Marcelo Vargas. A dona Ana Guellincum, muito bom o programa. Obrigado, dona Ana. Um grande abraço. E a nossa querida Renata Stoffel mandando corações para ti. Doutor Antônio Sátiro, feliz dia do cardiologista da senhora. Muito obrigado por tu seres essa pessoa espetacular, um ser humano. Olha, porque tu és um médico, mas muito antes do médico tu te tornaste um amigo dessa cidade. E eu, como jornalista, que
que cubro setores variados dessa cidade, dos bons, dos maus em todos, eu posso atestar, assim, que tu nunca deixasse ninguém na mão, né, por motivo algum, né, e sempre que fizesse as coisas, fizesse lá com um envolvimento, com uma dedicação, e sobretudo com esse seu sorriso maravilhoso. Obrigado, muito obrigado. Que faz a diferença, porque eu sou bem trabalhão, o médico cura pela técnica e também pelo carinho. Obrigado. Obrigado, Sátia. Obrigado pela oportunidade, né, de falar aqui no teu programa, para esse pessoal querido, e sempre estou à disposição que precisar, para qualquer bate-papo aí também. Muito obrigado, doutor Sátia. Daqui a pouquinho nós vamos dar um break, troca de estúdio, e entra aqui agora o programa Grupo Empreendedor. Um grupo, nós abrimos espaço aqui para pessoas que têm novos empreendimentos na cidade, que estão buscando fazer a diferença cada dia mais para que Dois Irmãos possa continuar sendo, no futuro e agora, essa cidade espetacular que nós somos, porque nós todos nos envolvemos pelo bem comum, como o Dr. Sátia tem feito aqui nos últimos 26 anos nessa cidade. Muito obrigado à nossa técnica, Guilherme, muito obrigado à produção, da Larissa, muito obrigado ao Jornal Dois Irmãos e aos assinantes do Jornal Dois Irmãos, é muito importante dizer isso. Se não fosse o Jornal Dois Irmãos, não tinha esse programa, né? Esse programa é mantido pelo Jornal Dois Irmãos, a assinatura das pessoas, aqueles R$25 é que mantém toda a nossa estrutura de jornalismo sem rabo preso, né? Não tem nada para ninguém. Só temos aqui a verdade junto conosco e que, sobretudo, mantém esse espaço, que é um espaço para as coisas boas da nossa cidade, apenas as coisas boas da nossa cidade. Então, muito obrigado a Deus por nos permitir estar aqui, e o programa volta amanhã. E segura aí, que já vai entrar o Grupo Empreendedor. Boa noite, pessoal.